Fala, turma! Bem-vindos ao melhor quadro de investimentos do Brasil, o famoso Café com Investimentos. Aí você pode estar se perguntando o que é o Café com Investimentos? O Café com Investimentos fala das principais notícias da atualidade e também responde as perguntas que eu recebo tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, vamos lá! Se você está sem seu café aí, põe seu cafezinho aí para esquentar e vamos comigo, vamos conversar sobre investimentos, sobre economia, sobre os principais índices. Bora lá! Primeiro ponto, né? Ibovespa, que é o nosso índice de ações. Você pode estar se perguntando, o que é o Ibovespa? Ibovespa é um índice das principais empresas brasileiras que estão listadas. Se eu não estiver enganado, são 86 empresas que compõem o índice. O Ibovespa não é um banco, tá? Eu sei que às vezes alguém pode pensar isso aí. O Ibovespa é o índice de ações. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o S&P 500. Esse é o índice de ações dos Estados Unidos, só que lá são as 500 maiores. Nos Estados Unidos tem outros índices também, mas aqui o nosso índice de ações no Brasil é o Ibovespa. E nós temos uma nova máxima histórica, 139.400 pontos. Para ser mais exato, 139.418. Hoje que eu estou gravando para vocês, dia 15/5, bem próximo das 17 horas, o índice está subindo um pouquinho, 0,59, está a 139.200 pontos. Ou seja, nós estamos nas proximidades dos 140 mil pontos no Ibovespa. Eu tenho recebido muitas perguntas que dizem o seguinte: por que a Selic foi a 14,75? Nós ainda temos um cenário de juros altos e o Ibovespa está renovando máximas históricas um dia atrás do outro. Você deve estar se perguntando isso também. Olha só, o mercado trabalha com expectativas. Então existe uma expectativa de que a subida dos juros tenha chegado ao fim. O dólar, que chegou a 6,30, já roda ali em torno de 5,60. Então, o que o mercado está vendo, primeiro, Donald Trump fazendo acordo com a China, fez todo aquele barulho e acabou não dando em nada. Então, uma taxinha aqui, uma taxinha ali, uma taxa de reciprocidade, e ele está negociando com os países. Então, não é a guerra mundial que se entendeu que aconteceria, que era só uma estratégia dele. Isso deu um alívio para os mercados. E o Ibovespa subiu também baseado nessa questão. Então, Trump, juros, a gente pode ter chegado ao fim da subida de juros. E se chegou ao fim, daí em diante, vai começar a descer em algum momento, porque a inflação, pelo menos o IPCA, né, divulgado pelo IBGE, que eu sei, você sabe que não é uma inflação real, mas é o dado que o país mostra, é o dado que o país acompanha e é um dado oficial do governo. Também está se mostrando estável. Isso começa a abrir espaço para queda de juros. Então, só essa expectativa já faz a bolsa subir. São só esses fatores? Não, mas são os fatores mais relevantes. Bitcoin se sustentando aí, né? Hoje $103 mil, 103.134, ou seja, está se sustentando acima dos $103 mil. Já caiu um pouquinho, já visitou lá o 101 e alguma coisa, ou seja, está se sustentando. Depois que passou a casa dos 100 mil pontos, tem se sustentado por aí. O que para aqueles que acreditaram, né? Deixa eu até olhar para o gráfico aqui desse último ano. Foi possível comprar Bitcoin a 50 e poucos mil, né? Lá em setembro. Depois ele foi em setembro de 24. Depois ele chegou lá em 102, 103, 104 até 106 e corrigiu agora forte até em abril de 25 até 75. Então quem pegou o Bitcoin aqui, quem aproveitou essa queda, dos 75 até agora, já está chegando em 40%. E aí eu vou te dar um recado. Se você não tem Bitcoin, você é doido. Se você tem muito Bitcoin, talvez você seja doido também. Mas se você não tem nenhuma exposição, para mim, na minha opinião, você é completamente doido.
Uma notícia que tem sido pouco divulgada é sobre o IFIX. Do mesmo jeito que o Ibovespa representa as empresas de capital aberto aqui no Brasil, o IFIX é o nosso índice de fundos imobiliários, que muita gente achou que estava morto. E, pasmem, o IFIX está nas máximas históricas. Ele atingiu a máxima das últimas 52 semanas, deixa eu ver, agora está em 3.420 pontos. Ou seja, superou os 3.400 pontos. Olha que notícia legal. Índice de fundos imobiliários nas máximas. Para quem dizia que tinha morrido, que tinha acabado, não é nada disso. Veja, esse ano nós tivemos esse índice, nos últimos 12 meses, aliás, em dezembro de 24, em 2.800. 2.800, ou seja, subiu quase 20%, está em 3.420. A máxima histórica agora, 3.424. Para quem achou que tinha morrido, para quem achou que não valia mais a pena. Então, olha que interessante. A Selic continua 14,75, mas nós temos o índice de fundos imobiliários batendo topo histórico. Bitcoin perto de topo histórico, Ibovespa topo histórico e índice de fundos imobiliários IFIX topo histórico. Eu, como investidor, não posso querer mais nada. Não dá para reclamar de nada. Para mim, que estou posicionado faz bastante tempo e para o longo prazo, eu só estou surfando, né? Muita gente pergunta, o que você faz agora? Só um cafezinho. Nesse momento é só tomar um cafezinho, descansar e ver o patrimônio se valorizar. Nos últimos 30 dias, meu patrimônio já deve ter valorizado mais de R$40 mil com essas altas recentes. Certo, turma? Então essas são as principais notícias e agora eu vou responder algumas perguntas que estão chegando ou via Instagram ou via YouTube. E deixa eu te contar uma coisa, se você quer ter sua pergunta respondida aqui no Café com Investimentos, aproveita, curte, compartilha e já comenta aqui no vídeo. Faz o seu comentário, manda sua pergunta. No próximo vídeo pode ser que você tenha a chance de ter a sua pergunta respondida. Imagina que legal, a gente tomando um cafezinho e a sua pergunta sendo respondida. Vamos lá, Gabriel, para a primeira pergunta? Fala alto para as pessoas te ouvirem, hein? Senão as pessoas não escutam sua voz. Como montar uma carteira diversificada de ativos com base no PL? Olha só, a primeira coisa que eu preciso te falar é que assim, a pergunta começa até bem, né? Como montar uma carteira diversificada? Aí a pessoa que não entendeu ainda o que está dizendo pergunta, baseado no PL. Aí o que eu tenho para te dizer? PL é uma relação de preço sobre lucro, que indica o preço da ação dividido pelo lucro, a resposta sai em anos. Por exemplo, uma empresa que está dando 10 milhões de lucro e custa 10 milhões, o preço dela é 10 milhões, por exemplo, 10 por 10 daria 1. Então, se a empresa pegar todo o lucro que ela está dando e distribuir, em um ano você recebe de volta aquilo que você investiu. Mas a primeira coisa que eu tenho para te dizer, nunca monte uma carteira baseada no único índice. Um único indicador não serve para nada. PL serve se você juntar com PVP, se você juntar com índice de endividamento, se você juntar com indicadores de lucratividade, margem líquida, margem bruta. Então, se você juntar com o EV/EBIT, que é Enterprise Value dividido pelo lucro operacional, serve junto com CAGR de crescimento, tanto dos dividendos quanto do valor, serve de um CAGR de receita, ou seja, se a empresa está tendo receita maior ou menor. Então, isso é um conjunto de indicadores. Aí eles servem. Você não pode montar uma carteira de investimentos baseado no único indicador. Isso vai te trazer grandes problemas. O indicador é um guia, é para te dar uma referência. Mas, primeiro, você tem que você tem que juntar com outros indicadores. Feito isso, você tem que comparar as empresas do mesmo segmento. Porque, por exemplo, um PL de 2 ou 3, muita gente diz, olha, o PL tá bom. Mas e os seus concorrentes? E os concorrentes daquela empresa? Se eu pego uma empresa de energia elétrica de distribuição, por exemplo,
e ela está com um PL de 3, de 4, eu tenho que comparar com outras 3 ou 4 empresas para saber se está na média, se está maior, se está menor. E além de olhar os indicadores, tem que olhar o histórico dos indicadores. Porque muitas vezes pode acontecer um fato não recorrente, um lucro não recorrente que não vem da operação da empresa e aí acaba mascarando esse índice. E aí você vai tomar a decisão só por ele, você vai ter um grande problema. Próxima, Gabriel. Como juntar 400 mil? Esse dos 400 mil é porque eu fiz um post no Instagram que dizia o seguinte: se você juntar 400 mil, você vai começar a ver na sua conta cair em 4 mil reais por mês em média de renda passiva, sem fazer nada, sem entregar nada, sem entregar um relatório, sem ter que estar de manhã no trabalho. Por quê? 400 mil baseado numa conta fácil para entrar na cabeça de vocês do 1% ao mês. E aí as pessoas me disseram, como juntar 400 mil? Aí tem várias maneiras de juntar. Tem com um aporte mensal. Eu vou começar com 500 por mês, com 300 por mês, com 1.000 por mês, com 5 mil por mês. Depende do valor. Mas juntar os 400 mil, por exemplo, pode ser em 40 parcelas de 10 mil. E eu nem estou contando juro composto. Você vai ter com o longo do tempo. Então, para chegar em 400 mil, precisa de um planejamento financeiro. É óbvio, o segredo sempre é ganhar mais, gastar menos. Esse é o segredo. Muita gente ganha 1.000, gasta 1.000. Ganha 2.000, gasta 2. Ganha 5, gasta 5. Quando ganha 10, gasta 12. Então, se você tiver o hábito de separar a parte do que você ganha e investir e aprender a investir para rentabilizar esse dinheiro, você chega. Eu cheguei em muito mais do que 400 mil hoje em dia. Eu só ensino aquilo que eu faço, aquilo que funciona para mim. Se juntar 100 mil investido, cai quanto por mês? No dia de hoje, se você considera a Selic a 14,75, daria mais ou menos 1% da 12, né? Mais ou menos 1,2%, 1,3% ao mês. Só que você vai pagar imposto de renda. Então, fazendo a mesma brincadeira dos 400 mil, cai 4 mil na sua conta. Peraí, uma ligaçãozinha indesejada aqui, mas tudo bem, a gente continua, é assim mesmo. Se você junta 400 mil, cai 4 mil na sua conta. Se você juntar 100 mil e usar, por exemplo, um ativo de renda fixa ou até mesmo um fundo imobiliário, se você souber o que você está fazendo, você vai conseguir algo entre 800, 900 até 1.000, 1.200 reais. Alguma coisa nesse intervalo. Na regrinha dos 400 cai 4 mil, na dos 100 vai começar a cair 1.000 reais na sua conta. Próxima e última, Gabriel. Vou responder 3 perguntas para vocês aqui hoje. A última é, onde investir? Olha só, rapaz. Aonde investir? Principalmente em você, não é verdade? Porque eu tenho dado consultoria para pessoas que têm 500 mil reais, 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. Então, assim, todos os níveis. Pessoa que está começando, pessoa que já empreendeu e teve sucesso, pessoa que está no topo. E a maioria das pessoas não tem o conhecimento básico sobre dinheiro. Não tem o conhecimento básico sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você de maneira protegida. Então eu começaria investindo em mim, em bons livros, em bons treinamentos, em bons professores, em bons treinadores, principalmente aqueles que vivem a vida que você quer viver, que conquistaram os resultados que você quer conquistar. Porque tem muita gente querendo ensinar as pessoas a ir para a Lua sem ter ido. E aí você chega e diz, quantas vezes você foi para a Lua? Ele diz, não, nunca fui, mas eu li um livro ali que conta. Eu não estou desmerecendo os livros ajudam muito. É a melhor maneira de fazer amigo rico, eu digo. Mas foca naquelas pessoas que já fizeram, que já conquistaram, que já passaram pelo processo. Feito isso, é gastar menos do que ganha e começar a investir, colocar o dinheiro para trabalhar para você, montando uma carteira de investimentos diversificada. Tanto entre ativos, como entre classe de ativos. Então tem que ter renda fixa, tem que ter renda variável em fundo imobiliário, tem que ter renda variável em ações,
tem que ter Bitcoin, tem que ter uma parte de exposição à moeda forte, que é investir fora do Brasil. Então é assim que você investe. Não tem um ativo mágico. O mágico é uma carteira diversificada de investimentos quando você sabe o que você está fazendo. Certo, turma? Se fez sentido para você, curte, compartilha esse vídeo, me ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Esse foi mais um episódio do Café com Investimento. Espero que você tenha gostado. Eu te encontro no próximo Café com Investimentos. Um grande abraço e até lá.